Foi mal, galera das HQs, mas hoje vamos falar de um dos poucos casos em que a adaptação é muito melhor do que a obra original. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e depois de falarmos da minissérie lá dos anos 2000 que deu origem a esse filme, é hora de tratarmos dessa adaptação animada lançada ainda esse ano em Blu-ray e plataformas digitais. Batman, A Perdição Chegou a Gotham, é mais uma reimaginação do universo do Homem-Morcego, dessa vez injetando um elemento com o qual, digamos, o nosso herói é perfeitamente confortável: o terror. Seguindo bem o plot da HQ original, tudo começa quando o ricaço Bruce Wayne, em seu barco de expedição, recebe um sinal de socorro vindo lá do Ártico. É o barco do professor Cobblepot de Gotham, terra natal de Bruce Wayne, da qual ele já está distante por muitos anos. A expedição vai investigar e descobre nas geleiras um grande mistério envolvendo criaturas estranhas e pessoas mutadas fisicamente e mentalmente. Ao finalmente retornar a Gotham, Bruce Wayne e sua equipe entram na mansão da família e lá dentro descobrem um corpo abandonado, porém incapaz de se comunicar espiritualmente com Bruce, fazendo com que o herói caia de cabeça em um mistério envolvendo seitas antigas, homens-demônios e criaturas que só de se imaginar a mente humana já entra em colapso. A destruição da cidade de Gotham pode ser só o menor dos problemas para essa versão do Batman. Pessoalmente, eu achei que A Perdição Chegou a Gotham, que acabou sendo o nome para The Doom That Came to Gotham, que é o nome original, né, nos Estados Unidos, e por aqui ficou com o título de Cena Macabra, como a gente viu lá no vídeo sobre quadrinhos. Eu achei que ele é muito melhor do que o gibi original. Eu acho que o gibi ele tenta fazer aquilo de, por ser um Elseworld, né, tentar o tempo todo colocar um monte de personagens do Batman em qualquer situação possível que possa colocar eles, sem ter nenhum peso real para a história. Aqui, como ele tem um tempo maior, você vê claramente que tem cenas extras, a coisa acaba ficando melhor, mais desenvolvida, os personagens acabam tendo mais importância e por isso acaba ficando mais legal. Eu acho que, no geral, quase todas as mudanças feitas para mim foram positivas. Eu gostaria muito de destacar a mudança nos personagens secundários, porque no original, todos os ajudantes do Batman, além do Alfred, claro, são os Robins nas histórias originais. Então você tem o Dick Grayson, que é o primeiro Robin, vira o Asa Noturna. O Tim Drake, você tem o Jason Todd, você tem... E aqui, nessa versão, eles resolveram mudar um pouco. Eles fizeram com que o personagem que seria o Jason Todd deram um visual bem diferente, deixando ele... Porque assim, quando a gente pega os Robins originais, o que muda muito neles é a faixa etária, mas eles são sempre muito parecidos fisicamente. E aí deram uma repaginada para ele não ficar nem um pouco parecido com o Dick Grayson. E também não tem o Tim Drake e eles resolveram trazer a Cassandra Cain. Na verdade, aqui com o nome de Kylie Cain. E por que esse nome que eu achei até estranho no início? Eu logo imaginei que era a Cassandra Cain. A Cassandra Cain não era uma Robin. Ela era uma Batgirl que veio depois da Bárbara Gordon. E é uma personagem muito boa que eu gostaria que fizesse mais coisas usando ela. O Cain, que é o sobrenome original da personagem nas histórias normais, ficou. Mas o primeiro nome eles mudam para Kaylee. E Kaylee é porque fica parecido com Kelly, da Carrie Kelly, que sim foi uma Robin. Porque também, de novo, dá uma diversidade maior para esse grupo, já que eles não têm muita personalidade mesmo nessa história original, então não faz tanta diferença assim. Essa sim foi uma Robin lá no aclamadíssimo Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que deu origem ao filme lá, uma parte, né? Deu origem ao filme do Superman contra o Batman, etc, etc. Então aqui você vê que eles tentaram fazer os easter eggs para dar mais essa sensação de Batman. De uma forma mais interessante, porque se passar batido, não fica aquela coisa forçada, que é o que aconteceu no gibi original. Eu acho que por isso que, como história, ele acaba funcionando melhor mesmo. Ele também, apesar de ainda ter muita coisa monótona que tem na coisa original, na história original, até porque é uma história que busca uma atmosfera de terror, ele tem muito mais cenas de ação, muito mais cenas de investigação também, e muitas coisas mais vão acontecendo. A própria participação do Oliver Queen no filme, ela é muito melhor do que a participação dele no gibi. E dos próprios Robins também, principalmente da Kelly Cain. Eu sempre quero chamar a coitada de Cassandra Cain. Então a participação acaba sendo bem melhor.
Uma coisa que eu não gostei no caso do filme foi a participação do Etrigan, por exemplo. Eu acho que, apesar de no gibi ser tão curta quanto no filme, no gibi fica uma coisa mais interessante. Ele se mostra como um personagem maior, mais importante, mais interessante. No filme, não. No filme, ele aparece no início de forma praticamente idêntica, aparece no gibi. Mas no final, é tão no final que ele reaparece, que você acaba não dando da importância devida que ele tem na história original. Tanto que ele faz parte da profecia lá, que a Bárbara Gordon desse universo repassa pro Bruce Wayne. Então é importante pensar isso. Outra crítica que eu faço, que na verdade é uma crítica à lógica do que eles fizeram no roteiro, então não é nem se é bom ou se é ruim. É ruim para mim. Eu achei que uma coisa interessante aqui no gibi original da Cena Macabra, que a gente já conversou aqui, tem vídeo no canal. Uma coisa que eu achei interessante foi que na personagem da Talia Al Ghul, que é uma das principais antagonistas desse gibi, você tem uma lógica dela estar sempre escondendo o rosto. Não escondendo totalmente. Ela usa véu, ela usa um pano, ela está sempre meio que dando uma escondida assim no rosto. Só que não é aquele escondido que você não consegue ver de forma alguma. Seria, por exemplo, você vai em casamentos, mais certo. Você assiste filmes de casamentos falei casamento. Você vê filmes de enterros ou velórios antigos onde as viúvas usavam aquela parafernália toda. Então, tinha um véuzinho que elas usavam, talvez tenha outro nome. Parecia uma renda assim que não escondia o rosto, tipo, não ficava secreto, mas ao mesmo tempo dava uma quebrada em como você via. Então, aqui no gibi, todas as aparições dela, ela vai ter alguma coisa, alguma espécie de véu tampando o rosto. Ou seja, você não vê diretamente, tem tipo um intermediário. No filme não acontece, você tem uma sequência inteira, que é quase uns 10 a 15 minutos do filme, onde ela aparece com o rosto mesmo. Eu entendo que talvez para a animação seja melhor, porque você põe bem nítido a boca da personagem abrindo e fechando, né, para você mostrar o movimento e que a voz está saindo e tudo mais. Mas eu acho que aqui tinha uma lógica bem interessante dela fazer isso. Porque nesse gibi e no filme também, a Talia Al Ghul, que como nas histórias originais do Batman, é a filha do Ra's al Ghul. Porém, nessa aqui ela vai ter um papel mais místico, uma coisa meio bruxa. E ela vai ser uma intermediária que vai ligar o mundo sobrenatural, que o pai dela tanto precisa, e o mundo natural, que é Gotham. Então ela vai servir como esse intermediário, que não é completamente visível para nenhum dos personagens. Acho que até para ela não é tão visível. Como é que as coisas vão acontecer? Eles, óbvio, estão seguindo as profecias dos livros místicos que eles possuem lá nessa liga deles. Eu não sei se também chama Liga dos Assassinos, mas eles têm uma liga lá de feiticeiros, assassinos, etc. Então eles têm um mapa, vamos dizer assim, mas mesmo ela não está 100% do que vai acontecer. Então a lógica do véu, para mim, pelo menos simbolicamente, deu a entender que ela, por ser essa ligação do sobrenatural com o natural, é uma coisa velada. Você consegue ver se você prestar atenção. Você vê o rosto dela se você prestar atenção. Mas se você passar e não prestar atenção, você não vai ver. Você só vai ver assim, um vulto, uma mancha e as formas por trás. Que é mais ou menos o que acontece aqui. O Batman, o Bruce Wayne, nesse universo, ele precisa conectar o passado de Gotham com o presente para poder enfrentar essa criatura cósmica que está vindo. E para isso ele precisa enxergar além do véu que ele mesmo colocou. Todas as pessoas colocaram e ele colocou. E esses membros antigos da sociedade colocaram. Então eu acho que foi uma bolinha fora. Mas o design dela é tão bom, tanto no gibi quanto no filme, que eu logo me esqueci disso. E, portanto, ela também acaba fazendo mais coisas. Tem muito mais cenas de ação envolvendo ela e o Batman. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e escrever aqui embaixo o que achou da história. Obrigado e até a próxima.